Senhor Jesus, bom e amado Mestre, dá que possamos servir-te com a fidelidade com que nos amas e perdoa nossas fragilidades e vacilações na execução de tua obra. Fortifica-nos o coração para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje, que nos deste para a renovação permanente até ao final de nossa vitória. Somos tutelados na terra, confundidos na lembrança de erros milenares, mas queremos agora, Senhor, com todas as forças da alma, nossa libertação em teu amor para sempre. Arranca-nos do coração as raízes do mal, liberta-nos dos desejos inferiores, dissipa as sombras que nos obscurecem a visão de teu plano divino e ampara-nos para que sejamos servos leais da tua infinita sabedoria. Senhor Jesus, muito obrigado pela noite de hoje. Que essa noite de conselheiro possamos aprender um pouco mais e colocar em prática os ensinamentos da noite de hoje. Que os anjos guardiões possam nos iluminar e nos fortificar, e que a falange de nossa casa bendita, da casa de conselheiro, possa ter um olhar para todos aqueles irmãos necessitados do corpo e da alma, para todos aqueles que se encontram nesse momento em nossos pensamentos, que possamos levar a paz, o amor, a tranquilidade, e que assim que possamos converter-nos em servidores fiéis da tua luz para sempre, e que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todas e a todos. Agradecemos o convite do Leonardo para estarmos aqui virtualmente juntos nessa noite. E gostaríamos de iniciar lembrando as palavras de Jesus, nosso Mestre, quando ele nos disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. São passagens registradas por João e que nós escolhemos para falar hoje sobre um tema muito importante a ser estudado, que é a vida e a morte à luz do conhecimento espírita. O nosso estudo se baseia no Livro dos Espíritos, nas questões 60 a 70, na primeira parte, no capítulo 4, que fala do princípio vital. E ali, nesse capítulo, Kardec fala dos seres vivos e dos seres não vivos, que são chamados no livro como seres orgânicos ou inorgânicos. Ele propõe questões para que nós entendamos o que diferencia os seres vivos dos não vivos e, pela lógica própria mesma de Kardec, propõe o entendimento do chamado princípio vital, que é o que dá o nome ao capítulo, que é o elemento que dá a vida aos seres, ao nosso corpo. Kardec compara o princípio vital com a energia elétrica que dá a vida aos equipamentos. Então, nessa comparação, a matéria, ou o nosso corpo, seria como se fosse um equipamento elétrico ou eletrônico que é feito com o potencial de funcionar para se receber energia, mas que só liga se houver energia para colocar esse equipamento em funcionamento. Então, se nós fizermos um paralelo com o nosso computador, com o nosso telefone ou com a luz elétrica, todos esses equipamentos são feitos com esse potencial de funcionar, mas só funciona de verdade se tiver energia para providenciar, né? Ou energia da rede elétrica, ou energia da bateria, e aí então é que esse equipamento vai funcionar. O nosso corpo é um equipamento que nós temos e que liga ou funciona se tiver
o princípio vital, o fluido vital funcionando, fazendo com que o corpo funcione. E aí, de novo, né, utilizando dessa comparação, quando a energia acaba ou cessa, o equipamento para de funcionar, né? Se, por exemplo, a Light agora cortar a energia aqui da nossa casa, a gente vai ficar sem luz, não vai poder continuar transmitindo aqui essas mensagens aqui nesse estudo. E a mesma coisa acontece com o nosso corpo. Se o nosso corpo deixa de receber energia ou deixa de fazer a energia funcionar dentro dele, o equipamento para o nosso corpo, né, para de funcionar. E dessa forma, Kardec e os espíritos nos explicam de uma maneira simples e didática a morte do nosso corpo físico. O que acontece conosco, né, o que acontece com o corpo depois, então, que esse corpo encontra a sua falência. Quando os órgãos se esgotam, né, ou seja, quando o equipamento que nós temos fica velho ou estragado a ponto de não conseguir utilizar a energia que recebe, então o corpo vai morrer. Que pode ser tanto um esgotamento geral ou um esgotamento de apenas um único órgão vital que para de funcionar completamente, como é até mencionado na questão 69 do coração, que os espíritos respondem que não só o coração é vital, mas vários outros órgãos também no nosso corpo. A gente sabe, o pulmão também, se parar de funcionar, o corpo para, né? Então a gente sabe que são vários órgãos que são vitais e que se um deles parar, o corpo todo vai morrer. E justamente essa utilização dessa comparação nos ajuda a entender esse fenômeno que acontece, que é a morte do nosso corpo. Fomos buscar num outro livro em que Kardec fala, o livro que é o Espiritismo, no capítulo 2, que ele fala que a morte é apenas a destruição do envoltório corporal, que a alma abandona, e aí é uma imagem que nós achamos muito bonita, né? Que a alma abandona como faz a borboleta com a crisálida. O corpo é um equipamento que nós temos e a morte vai destruir esse equipamento e nós, como espíritos, a alma encarnada, né? O espírito encarnado, vamos abandonar como a borboleta que sai da sua crisálida depois daquele processo de transformação. Então a morte nada mais é do que um processo de transformação em que nós vamos deixar a terra a que estamos apegados, como a lagarta fica apegada durante a sua vida ali, junto à terra, para então nos transformarmos e nos libertarmos, como a borboleta faz quando passa pelo seu processo de metamorfose. Kardec ainda diz que a morte do corpo vai então desembaraçar o espírito do laço que o prendia à terra e o fazia sofrer. A gente sabe que a gente está aqui preso, né? Nós espíritos estamos aqui presos a esse corpo e sofrendo as vicissitudes da vida, sofrendo as dificuldades desse equipamento que nos tolhe todos os nossos sentidos que nós temos como espírito, todas as nossas possibilidades que nós temos como espírito. Então, né, a morte do corpo vai ajudar o espírito a se desembaraçar desse laço que prendia a terra e que fazia sofrer, e uma vez libertado esse fardo, olha só, Kardec coloca que o corpo é um fardo. Não resta mais nada do que o seu corpo etéreo, ou perispírito, né? E o espírito, que vai então permitir percorrer o espaço e transpor as distâncias com a rapidez do pensamento. Basicamente, né, como Kardec aqui nos explica, quando o corpo vem a encontrar a sua falência, nós, espíritos, ou a alma, né, que estamos encarnados, passando então a ser espíritos livres, vamos poder percorrer espaços e transpor distâncias com a rapidez do pensamento. Vamos encontrar a mesma liberdade da borboleta que vai voando por todos os espaços, pelos ares, tendo muito mais liberdade do que aquela lagarta, né, que estava presa à terra, que não podia fazer mais nada além do que rastejar. Nós, como aqui encarnados, podemos dizer que estamos rastejando, sofrendo com esse fardo que é o nosso corpo.
E da mesma forma como Jesus nos disse num outro ensinamento, também registrado por João, em que ele diz: em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem nesse mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Aqui, de novo, os ensinamentos de Jesus nos mostrando a beleza dessa vida, que é a vida eterna, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Precisamos lembrar do que nós realmente somos, como está na questão 115 do Livro dos Espíritos. Nós somos espíritos imortais. Nós fomos criados simples e ignorantes. Estamos aqui para progredir. Estamos aqui nesse mundo de passagem. Estamos temporariamente presos a um corpo. E em algum momento esse corpo vai encontrar a falência. E é como o grão que Jesus nos diz. O grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, ele fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. O corpo, se ele não morrer, a gente fica preso aqui a essa vida, esse fardo. Mas morrendo o corpo, nós encontramos a liberdade. E infelizmente, nós não nos lembramos muito disso enquanto estamos vivendo. E acabamos vivendo a nossa vida como se nós fôssemos ficar aqui para sempre. Nós sabemos que não vamos ficar. Nós temos um amigo muito querido que coloca, utilizando o seu telefone celular, todo dia de manhã, uma mensagem para que ele mesmo se lembre. A mensagem diz o seguinte: eu sou um espírito imortal. Para que ele se lembre o que ele é em essência, o que nós somos em essência. Nós somos espíritos imortais. Estamos aqui de passagem e precisamos nos lembrar justamente disso. Por isso que nós quisemos iniciar hoje esse estudo lembrando das palavras de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E que aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Porque seguir Jesus é saber que somos espíritos imortais, que estamos aqui de passagem, que não vamos levar nada desse mundo e que o que importa de verdade para a vida imortal é como vivemos, ao invés de com o que vivemos. Nós precisamos nos libertar daquilo que nos prende à matéria. Porque, como disse Jesus nessa passagem que nós já falamos, quem ama a sua vida, quem fica muito preso à matéria, perdê-la-á. Quem se prende na matéria, na hora que encontrar a morte, vai passar por dificuldades, por muito mais complicações. E quem nesse mundo odeia a sua vida, ou seja, quem consegue se desprender dessa vida material, guardá-la para a vida eterna. Nós precisamos saber, lembrar sempre que nós somos espíritos imortais. Que a forma como nós vivemos aqui é o que realmente vale. Que não vamos levar nada daqui. Lembrando de outra passagem de Jesus que nos disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Essa comida da vida eterna é o que nós fazemos, é o como nós vivemos. A comida que perece são as coisas materiais que nós vamos deixar aqui quando deixarmos o nosso corpo. Não devemos trabalhar por aquilo que é passageiro, que vai ficar aqui. Devemos trabalhar por aquilo que nós vamos levar quando fizermos a nossa transformação da borboleta, quando fizermos a nossa transição de volta ao mundo dos espíritos. Então precisamos aprender a nos desapegar da vida material. E o Espiritismo nos traz essa beleza, nos fornece um enorme manancial de estudos, para que nós possamos aprender isso, para que nós possamos nos lembrar disso todos os dias, como o nosso amigo faz com o seu telefone.
Na questão 85 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas, e que os espíritos respondem que é o mundo espírita que pré-existe e sobrevive a tudo. Nós sabemos que viemos do mundo espiritual, o mundo espírita, que já existia antes desse planeta estar aqui, o nosso planeta Terra, em que estamos vivendo, e vai sobreviver o mundo espiritual mesmo depois que o nosso planeta Terra se desfizer, porque nós sabemos que a matéria tem o seu processo de desintegração, tudo nasce, cresce e se transforma, e aí a mesma coisa, a matéria do nosso mundo em algum momento vai se desfazer e o mundo vai acabar, que algumas pessoas falavam, aí que o mundo maia, o calendário maia ia até dia 29 de junho, mas que estamos aqui ainda, então o mundo não acabou. Mas nós sabemos que em algum momento o planeta Terra também vai se decompor, também vai se desfazer. E nós sabemos que o mundo dos espíritos já existia antes desse planeta e vai continuar existindo. E é o principal na ordem das coisas, é de onde nós viemos e para onde nós vamos voltar. Nós gostaríamos de usar esse enorme manancial que a doutrina espírita nos traz, com vários exemplos, e buscar um exemplo que está contido no livro Obreiros de Vida Eterna, no capítulo 11, narrativa de André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier, em que ele conta a desencarnação de Dimas. E ali André Luiz nos conta sobre a ajuda que os espíritos fazem para preparar a desencarnação de algumas pessoas que estavam doentes, incluindo Dimas, que é essa história que nós vamos falar, e que nos dias anteriores à morte do corpo, aquelas pessoas que iriam desencarnar foram levadas em desprendimento pelo sono até o plano espiritual, a um local destinado especificamente à preparação dessas pessoas que estão no dito chamado leito de morte. E André Luiz deixa muito claro ali para nós que isso acontece para as pessoas que sabem viver conectadas com o bem, agindo de acordo com os ensinos de Jesus. Então não é para qualquer pessoa que vai conseguir essa ajuda. O Dimas tinha feito tarefas que o engrandeciam espiritualmente e que permitiam que ele recebesse essa ajuda dos espíritos naquele momento em que ele ia fazer a sua transição de volta ao mundo espiritual. E outra lição de André Luiz nesse capítulo é que ele diz que a morte vem no tempo certo. Nas palavras dele, ele diz: há tempo de morrer como há tempo de nascer. Dimas tinha alcançado o período de renovação e por isso seria subtraído à forma grosseira do corpo, de modo a se transformar para o novo aprendizado, se transformar da mesma forma como Kardec fala da borboleta, a transformação que nós fazemos. E aí André Luiz diz que não tinha sido determinado um dia exato. Então, não existe determinação de um dia exato, mas tinha se atingido o tempo próprio. O tempo próprio para que o Dimas tivesse a falência do seu corpo, de acordo com aquela possibilidade que o seu corpo já não tinha mais de transformar a energia vital, o fluido vital, para que continuasse trabalhando. E André Luiz conta da emissão mental dos familiares de Dimas que faziam dificultar o trabalho dos amigos espirituais, porque prendiam Dimas ao seu corpo. As emissões mentais, especialmente da sua esposa, que estava ali ao lado do seu leito de morte, o seu leito ali de doença, ela prendia muito o Dimas, e o Dimas sofria com aquilo. Então, o que os espíritos bondosos que estavam ali ajudando nesse processo de desprendimento fizeram? Uma coisa que é muito comum de acontecer, nós vemos muitos pacientes em hospitais que acontece isso. Uma melhora temporária para facilitar o desprendimento do Dimas. Nós vemos muitas pessoas que às vezes estão doentes por muito tempo, de repente melhora
E aí todo mundo fica feliz, que bom, vai ficar bem e tal. Aí relaxa, né? E é justamente isso que André Luiz fala. A esposa ali do Dimas relaxou, se tranquilizou, foi até embora do hospital para poder ir para casa, descansar, tomar um banho, né? E realmente passar um momento ali de descanso para ela também, que ela estava ali naquele processo todo muito difícil, de ainda muito apego. E aí, com essa melhora temporária, então os espíritos conseguem fazer todo o processo para o desprendimento do Dimas. E pode, então, fazer com que ele chegue a encontrar a sua morte corporal, né, no que se considera realmente a morte do corpo. E essa ajuda, né, uma coisa que eles fazem logo depois dessa passagem, dessa morte do corpo, é que Dimas vai ter um sono reparador no mundo dos espíritos. Ele, como espírito, já passa então a dormir. E nós ficamos pensando na comparação bem parecida que acontece aos bebês quando nascem aqui na Terra. Nós sabemos que a passagem de lá, do mundo espiritual para cá, também é difícil, né? Nós sabemos que os bebês passam por toda uma dificuldade, os espíritos ali reencarnantes, não é tão fácil assim. Da mesma forma como daqui para lá, nós chegando lá podemos também encontrar um sono, né? Porque os bebês quando nascem, primeiras semanas, é quase o tempo todo dormindo. Então é muito interessante todo o processo que é feito do desligamento do espírito, do corpo, do Dimas, desde o momento da chamada morte física, como nós consideramos, até o desligamento do último elo que existe entre os dois após o velório e o enterro. Então vale a pena ler no Obreiros de Vida Eterna, é muito interessante esse exemplo. E aí, então, nós gostaríamos de propor um desafio a todos. Que tal nós começarmos a trabalhar para ter o mesmo cuidado que o Dimas recebeu na hora da desencarnação dele, para que nós possamos ter também na nossa desencarnação esse cuidado? Que tal nós começarmos a trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna, como disse Jesus? E é o que Emmanuel nos propõe no livro Fonte Viva, na lição 141, em que ele convida a nós a nos renovarmos todos os dias, sempre, né? A lição chama Renovemos-nos dia a dia. Lembrando as palavras de Paulo de Tarso, ainda que o homem exterior se corrompa, ou seja, ainda que o nosso corpo pereça, o interior, contudo, se renova dia a dia. Nós, espíritos, estamos sempre aprendendo, estamos sempre evoluindo, como temos uma grande amiga nossa que dizia, né, já está de volta ao mundo espiritual, mas ela dizia que a única certeza que nós temos na vida é a morte. E nós, como espíritas, sabemos que a morte não existe, então a única certeza que nós temos é a da renovação, é do progresso, como espíritos que somos. Então precisamos trabalhar para sermos otimistas, para sermos diligentes no bem, para que sejamos confiantes, alegres, tenhamos fé em Deus, sabendo que tudo acontece por algum motivo. Porque não vão faltar problemas nem dificuldades, nós sabemos, o momento que nós estamos vivendo agora é cheio de aprendizados para nos testar a nossa capacidade de superação. Não é um momento fácil, estamos vivendo dificuldades que jamais pensamos que iríamos viver na humanidade, mas nós precisamos, como discípulos de Jesus, como espíritas, manter a nossa fé em Deus, a nossa confiança na vida imortal, sabendo que nós estamos aqui de passagem, né? E que aí justamente vai nos ajudar para que nós possamos ter forças de superar os obstáculos e passar por esse período de tormenta em que a humanidade está passando, angariando os tesouros da vida eterna, que vão nos permitir participar no reino de Deus. Voltando rapidamente ao Livro dos Espíritos, vale a pena nós falarmos um pouco mais sobre o fluido vital, que é essa energia que dá vida aos corpos, que pela definição que Kardec e os Espíritos dão, é uma propriedade da matéria contida no universo e é o intermediário, o elo que faz a ligação de nós, espíritos, com o corpo físico. E cada pessoa, cada ser tem uma quantidade de fluido vital que precisa ser renovada pela absorção e assimilação de substâncias que contêm esse fluido. Então, por exemplo, nós aqui encarnados, quando nos alimentamos, estamos provendo o nosso corpo com fluido vital. Da mesma forma, quando nós respiramos
ou quando nós recebemos radiações ou vibrações que nos cercam, na água que nós bebemos, tudo isso influencia a renovação dessa energia vital para o nosso corpo e nos dá a vida prolongada para o nosso corpo, ou não. E daí a importância, como a medicina já nos esclarece hoje, de nós termos uma alimentação saudável, porque sabemos, por exemplo, já que alguns alimentos antioxidantes que evitam radicais livres nos favorecem a saúde e vão favorecer essa longevidade do nosso corpo. E até já existem hoje pesquisas que falam das vibrações e como elas influenciam na saúde. Existem experimentos diversos feitos também com plantas, animais, mostrando o impacto de diferentes tipos de música, de diferentes tipos de palavras carinhosas ou raivosas e o impacto que tem nos seres vivos, né? Recentemente nós vimos um vídeo de crianças em que tinham duas plantas, né? Uma planta e outra separada, e a proposta era que para uma das plantas as crianças falassem só palavras de carinho, palavras de incentivo, motivando, falando que a planta era bonita, que ela trazia muita beleza, muitas coisas boas para o mundo. E para outra planta falavam coisas ruins, falavam que a planta era feia, que ela não servia para nada. E a planta que recebeu palavras bonitas, incentivo, foi ficando cada vez mais bela. E a outra planta, né, que só recebia palavras ruins, ela foi murchando e ficando ruim. Né? Então mostra realmente o impacto que tem as palavras. Nós sabemos que os pensamentos também, né, e as vibrações que nós emitimos e que nós recebemos. Leon Denis, no livro No Invisível, no capítulo 15, ele nos fala sobre isso. A vontade de aliviar, de curar, comunica o fluido magnético, propriedades curativas. O remédio para os nossos males está em nós. E um homem bom e sadio pode atuar sobre os seres débeis e enfermiços para regenerá-los. Então, é Leon Denis que nos diz, gente, o remédio para os nossos males está em nós. Nós temos capacidade de curar aos outros e a nós mesmos. Ele diz ainda: a fé vivaz, a vontade, a prece e a evocação dos poderes superiores amparam tanto quem dá quanto quem recebe. E quando ambos se acham unidos pelo pensamento e pelo coração, a ação curativa é mais intensa. Por isso é que Jesus efetuou inúmeras curas, algumas ditas milagrosas, ele que sabia muito bem como utilizar esse fluido vital. E nós também podemos fazer. O remédio dos nossos males está em nós, se nós aprendermos a utilizar os recursos que estão à nossa disposição. Jesus nos disse que tudo que ele fez nós podemos fazer também, e ainda mais do que eles. Então é muito importante que nós saibamos disso. A morte ainda é para a humanidade um assunto difícil, mas com essa consolação, esse manancial que o Espiritismo nos traz, nós podemos obter forças para vencer as lutas. Como nos lembra Emmanuel, nós devemos nos lembrar que o homem interior se renova sempre. E a luta vai enriquecer de experiência, a dor vai aprimorar emoções e o sacrifício vai temperar o caráter. Nós devemos, como diz uma música muito bonita que nós temos, né, aqui no Espiritismo, sofrer sorrindo sem temor. Mas ainda sofremos muito com a perda dos nossos entes queridos, principalmente nos casos de morte violenta ou inesperada de pessoas jovens. E, de novo, não dizemos que é fácil, pelo contrário, não é. É natural nós ficarmos tristes, termos a dor da saudade. Mas nós sabemos que essa separação, como nos diz Leon Denis no livro Depois da Morte, é apenas aparente. Porque a doutrina espírita nos consola, ensinando sobre a vida futura, sobre a manutenção dos laços de afeto após a morte por toda a vida, e a vida aqui, a vida espiritual, a vida eterna, ou a vida imortal que nós temos como espíritos. E também podemos nos comunicar nessa comunicação de encarnados e desencarnados que nós sabemos que sempre acontece. E aí, então, para nós encaminharmos ao final, nós gostaríamos de lembrar de Bezerra de Menezes, que foi recebido no mundo espiritual com grande festa e que narra ali no livro Semeador de Estrelas, que a felicidade sem limites existe.
existe em decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho para tapetar a senda que um dia percorremos. E para terminar, uma poesia de Abel Gomes, no livro Parnaso de Além Túmulo, chamada Vida, e que ele diz: nem a paz, nem o fim, a vida apenas, é tudo que encontrei e é tudo que me espera. O ouro, a fama, o prazer e as ilusões terrenas são lodo, fumo e cinza ao fundo da cratera. Esvaiu-se a vaidade, os júbilos e as penas, a alegria que exalta e a dor que regenera. Em cenário diverso, aprimorando as cenas, continuam, porém, vibrando noutra esfera. Morte, desvenda à terra os planos que descobres, fala da tua luz aos mais vis e aos mais nobres, renova o coração do mundo impenitente. Dize aos homens sem Deus nos círculos escuros, que além do gelo altroz que te reverte os muros, há vida, sempre a vida eternamente. Que nós possamos, junto de Jesus, buscar essa vida eterna, essa vida que vai nos trazer essa felicidade sem limites que Bezerra de Menezes nos diz, através do bem que nós fazemos, através das lágrimas que nós enxugamos e das palavras que nós semeamos. Precisamos buscar cada vez mais essa vida eterna com Jesus, por Jesus, sempre o nosso Mestre. Então vamos orar a Jesus, agradecendo por esse momento, pedindo que Ele possa nos ajudar em todos os momentos de dor, de dificuldade, que possa nos acalmar o nosso coração naqueles momentos de aflição, que possamos sentir, Senhor, as Tuas mãos nos abraçando em cada um desses momentos, para que possamos conseguir manter essa fé viva em nossos corações, sabendo que tudo isso vai passar e buscando nos fortalecer para viver essa vida eterna junto ao nosso Pai. Que Ele possa nos amparar e proteger em todos os momentos. Graças a Deus.